Olá, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Viver Mais Forte. O meu nome é Pedro Correia e hoje vamos falar sobre vários conceitos que muitas vezes não são bem entendidos e podem ser um pouco confusos para quando estamos a falar sobre eles. Portanto, em primeiro lugar, é importante perceber que o objetivo do desporto não é desenvolver saúde, não é otimizar a saúde. E muitas vezes confunde-se os conceitos de desporto, atividade física, exercício físico e treino como sendo semelhantes. E na verdade não são, e é importante clarificar estes conceitos para quando estamos a falar sobre os mesmos, no mundo desportivo, no mundo do exercício, perceber de que forma é que estes conceitos realmente se relacionam e de que forma é que nós os aplicamos na nossa vida propriamente dita. Então, vamos falar da atividade física, exercício físico, desporto e treino. Portanto, parecem ser conceitos semelhantes, mas existem algumas diferenças que, na minha opinião, justificam uma clarificação mais aprofundada. Então, no que diz respeito à atividade física, sabemos que todos os seres humanos beneficiam da atividade física e quanto mais atividade física realizarem no seu dia-a-dia, melhor. E isto porquê? Porque a atividade física implica dispêndio energético. E atendendo ao facto que nós passamos muito tempo sentados e em que usamos o nosso corpo cada vez menos, é importante incluir períodos de movimento durante um dia com a maior frequência possível para garantir que o nosso metabolismo está a funcionar adequadamente e para não sobrecarregá-lo do ponto de vista metabólico, podendo, nesse sentido, aumentar o risco de doenças metabólicas. Então, obviamente, o dispêndio energético é essencial e está associado a cada um destes 4 conceitos. Mas quando estamos a falar da atividade física em particular, estamos a referir-nos a uma atividade física, portanto, a um dispêndio energético que acontece de uma forma informal. Esteja eu, por exemplo, a fazer uma caminhada no quarteirão, a passear o cão, a fazer algum tipo de tarefa doméstica, a fazer algum tipo de atividade que não implique propriamente uma organização. Okay? Como, por exemplo, subir escadas, como, por exemplo, estar a fazer algum tipo de prática, de movimento, mas sem que haja uma organização, sem que haja uma estrutura. Portanto, a atividade física é uma prática de movimento, neste caso, não organizada, e que podemos pensar uma pessoa que está, por exemplo, todo o dia sentada, uma prática de movimento, atividade física, só o facto de se levantar, só o facto de ir ao café, só o facto de dar uma volta no quarteirão, só o facto de fazer algum gesto já implica algum dispêndio energético. Okay? Depois temos o exercício físico. Okay? O exercício físico diferencia-se da atividade física na medida em que já há uma organização. Okay? Portanto, há um dispêndio energético na mesma, mas já há uma prática organizada. Portanto, neste caso, temos dispêndio energético mais atividade física estruturada. Pode ser, por exemplo, uma aula de pilates, uma aula de yoga, uma aula de ténis, uma aula de crossfit. Portanto, não implica necessariamente uma programação ao longo do tempo, como no caso do treino, que a gente já vai chegar lá daqui a pouco, mas sim uma prática organizada numa determinada sessão, normalmente com orientação de um profissional. Okay? Com, obviamente, formação na área do exercício, na área do movimento, na área da educação física. Depois temos desporto. Okay? O desporto é uma prática também que envolve dispêndio energético, mas já uma prática especializada de uma determinada modalidade esportiva. Okay? E, portanto, isto significa que nós estamos sujeitos às regras daquela modalidade e estamos a trabalhar as habilidades específicas, as habilidades motoras específicas que vão permitir ter sucesso naquela modalidade. E por isso é que é errado dizer que a prática desportiva per si vai ser benéfica para a saúde. Porque se temos uma pessoa que tem vários problemas de movimento, sejam movimentos articulares, sejam questões do ponto de vista muscular, ou seja, desequilíbrios musculares, assimetrias funcionais. Portanto, a prática dessa modalidade desportiva não vai trabalhar sobre os problemas de movimento que essa pessoa tem, sobre os problemas estruturais que essa pessoa tem, sobre os problemas funcionais que essa pessoa tem. E, na verdade,
a prática desportiva, obviamente que aqui depois há diferentes níveis, há umas práticas desportivas mais seguras do que outras, não é? Portanto, práticas desportivas que envolvem contacto com pessoas, como por exemplo futebol, rugby, handball, em que envolve ali mais contacto físico, pode haver mais risco de lesão, quando comparado, por exemplo, com outras modalidades desportivas, como por exemplo o atletismo, a natação, em que não há contacto físico com as outras pessoas, portanto podem ser relativamente mais seguras. E é importante também compreender que existem aqui vários riscos e benefícios associados a diferentes práticas. Mas o desporto não deve ser entendido como uma prática que vai resolver os problemas de movimento que a pessoa tem, precisamente porque existem regras associadas ao desporto, regras que foram inventadas pelo homem, que não vão ter necessariamente aquela base de construção para resolver os problemas de movimento daquela pessoa, caso que só pode acontecer num treino. Portanto, quando nós falamos do conceito de treino. Porque quando nós falamos no conceito de treino, falamos de um processo que implica o desenvolvimento, ok? O desenvolvimento, neste caso, de qualidades físicas, estamos a falar de treino para as qualidades físicas, treino das qualidades físicas ao longo do tempo, ou treino da saúde e capacidade cardiovascular ao longo do tempo, portanto, treino de condicionamento cardiovascular. O objetivo aqui é desenvolvimento e para esse efeito há 3 coisas essenciais, que é a avaliação, tem que haver uma avaliação, preferencialmente um sistema de avaliação que possa ser replicado para podermos obter um feedback de forma mais precisa. Tem que haver monitorização, ou seja, tem que haver um processo de acompanhamento para perceber se de facto o processo de treino está a dar resposta às necessidades e aos objetivos que aquela pessoa tem. E depois temos a gestão e manipulação dos princípios e variáveis do treino, que é onde reside a arte da programação. Okay? E, portanto, se eu não fizer uma avaliação de movimento, uma avaliação de mobilidade, uma avaliação física, seja como querem chamar, eu não vou saber como é que posso melhorar. E então esta avaliação é o aspecto central no processo de treino. E depois, obviamente, a questão da monitorização, eu vou desenhar um programa para aplicar diferentes estímulos de treino no indivíduo, com diferentes objetivos, que nós já vamos ver aqui, e eu vou querer, obviamente, que vou precisar de obter esse feedback para perceber se esses estímulos de treino estão a funcionar ou não. Aplicando, obviamente, os princípios do treino, portanto, tem que haver aqui uma base científica, tem que haver aqui um estudo destes princípios e a aplicação das variáveis de treino, que é realmente a arte, é onde se faz a arte, neste caso, da adaptação ao treino. Porque, imaginem, se eu tenho uma pessoa que tem limitações ao nível de movimento, eu jamais vou conseguir gerar as melhores adaptações ao nível do treino, ok? E agora, quando falamos do treino, existem pessoas que treinam com diferentes objetivos. Ok, eu elenquei aqui 4, podíamos elencar eventualmente mais, mas estes são normalmente os mais comuns. Portanto, há pessoas que treinam com o objetivo de melhorar ou manter a sua saúde, melhorar a sua performance diária, e quando falamos de performance estamos a falar as atividades do dia-a-dia, como por exemplo subir escadas, como por exemplo carregar as compras, como por exemplo brincar com os netos, como por exemplo levantar-se do sofá, sentar-se na sanita. Pessoas podem ter mais dificuldades quando são mais velhas a fazer estas tarefas que nós designamos de funcionais e, portanto, pode ser um treino centrado nestas questões, ok? Performance diária, que não é a mesma coisa que performance desportiva. Portanto, a performance desportiva o que é? Imaginem um jogador de futebol ou um jogador de ténis vai desenvolver qualidades físicas, vai desenvolver a sua condição física para obter a sua melhor performance no desporto, ok? E isto significa que o treino de performance desportiva vai ser diferente do treino da performance para nós realizarmos as atividades da vida diária. Portanto, nesse caso vai ter que haver um estudo das variáveis desportivas para esse atleta e podemos até ir ao ponto de, se pensarmos no caso do futebol, no caso do rugby, no caso do basquete, existem atletas que jogam em diferentes posições e cada um desses atletas, no limite, vão ter até necessidades mais específicas, ok? Ao nível das qualidades físicas e ao nível da sua própria condição cardiovascular. Mas todos precisam de ter, idealmente, uma boa base de movimento.
Depois podemos falar aqui no treino de longevidade, para a longevidade. Ou seja, eu considero que o treino é a ferramenta que nós temos maior controle para estender a nossa longevidade e aumentar o nosso tempo em termos de qualidade de vida. E, enquanto o movimento é uma condição fundamental para a espécie humana, o treino, por outro lado, pode ser uma condição opcional para estender com qualidade a vida humana. E é nesse sentido que o treino da longevidade obedece também a diferentes requisitos quando comparado, por exemplo, com o treino da performance desportiva. Porque se eu vou treinar para a longevidade, a dosagem que eu vou adotar, os estímulos de treino que eu vou colocar para aquela pessoa também vão ser um pouco diferentes. E então, esse pode ser o objetivo e é um dos meus objetivos pessoais, é treinar para a longevidade. Eu também tenho alguns objetivos específicos a nível desportivo, porque pratico atletismo, mas tenho noção que o risco de praticar essa modalidade pode, de certa forma, prejudicar alguma longevidade e, por isso, a gestão da carga de treino acaba por ser aqui a componente essencial. Mas essa é outra discussão. E depois temos pessoas que estão unicamente interessadas em melhorar a sua composição corporal e sabemos, de facto, que o aumento da massa muscular está correlacionado com maior longevidade, está correlacionado com uma maior longevidade funcional, se realmente o estímulo de treino também for adequado, porque não é a massa muscular per si que vai ter impacto ao nível da longevidade, mas é mais a produção de força. É mais a questão da produção de força que é mais importante. Não necessariamente a massa muscular. A massa muscular, obviamente, é um tecido protetor contra dores nas articulações, contra dores nas costas, contra as dores em qualquer região corporal. Mas, de facto, a força muscular, de um ponto de vista funcional, é aquilo que é mais importante. Então, porquê que eu deixei a composição corporal aqui para o fim? Porque o treino faz com que nós tenhamos várias adaptações ao nível das qualidades físicas, ao nível de habilidades específicas desportivas e ao nível do nosso condicionamento cardiovascular. A parte da composição corporal acaba por ser um efeito secundário deste tipo de estímulo. Ok? Portanto, a composição corporal pode ser, obviamente, modulada com o treino e deve ser modulada com o treino, mas quando nós estamos a falar de treino propriamente dito, estamos a falar de treino para melhorar, para elevar a nossa capacidade funcional. E, portanto, espero que estes conceitos tenham ficado um pouco mais claros. As diferenças entre atividade física, exercício físico, desporto e treino, e que tenha trazido alguma luz e alguma clarificação para quando nós ou quando vocês estiverem a discutir estes assuntos com outras pessoas, possam saber, de facto, com maior propriedade as diferenças entre cada uma das práticas e também, de certa forma, saber, ou pelo menos vocês fazerem uma escolha mais sábia de que tipo de estímulo é que pretendem realmente adotar para a vossa vida diária, se bem que podemos fazer de tudo um pouco, mas temos que saber, efetivamente, o que é que nós queremos, quais são os nossos objetivos e, portanto, nesse sentido, espero que esta reflexão tenha servido para vocês próprios ganharem mais discernimento sobre as vossas práticas diárias ao nível da atividade física e que este vídeo tenha sido útil nesse sentido. Obrigado pela vossa atenção e até à próxima.